Oi, gente, essa é a primeira aula do projeto do Olympic Birds para as seletivas das internacionais de astronomia. Então, meu nome é Maria Clara e eu vou estar acompanhando vocês aqui nessas frentes de fotometria e de telescópios. Então, a gente vai abordar nesse primeiro contato com os conceitos de espectroscopia e luminosidade e fluxo, principalmente, que a gente vai utilizar muito ainda pela frente. Então, até a P1, mais ou menos, a gente vai abordar bastante essa parte de fotometria, e após a P1 até a P2 a gente vai focar também em telescópios. Então, vamos começar aqui, uma visão geral do que a gente vai ver por aqui, mas a gente vai começar definindo o que é fotometria. Fotometria é nada mais, nada menos que o ramo da astronomia que estuda a luz vinda de objetos astronômicos. Então, é mais claro por que a gente estuda a luz vinda dos objetos astronômicos, porque ela revela para a gente várias características do astro. Ou seja, pode-se descobrir vários aspectos de uma estrela através do seu espectro. O que é espectro? É uma sequência de cores formada ao se decompor a luz. Se você já deve ter visto sobre esse termo, decompor a luz, por exemplo, através de um prisma, uma rede de difração. Então, quais são esses aspectos que a gente pode descobrir? São várias características importantes de uma estrela, como luminosidade, raio, temperatura e composição química também. Então é uma coisa bem impressionante e a fotometria é um ramo incrível que a gente vai estudar bastante durante as seletivas. Então, como que funciona essa difração da luz? Como que a gente consegue estudar a luz decompondo ela? Então, cada comprimento de onda, a gente sabe que a luz branca ela é formada por todos os comprimentos de onda. Mas cada comprimento de onda desvia com um ângulo diferente, formando um espectro. Como assim? Quando a luz branca ela incide uma rede de difração, nesse caso aqui, nesse prisma, ela vai desviar, cada comprimento de onda específico vai desviar em um ângulo diferente. Mas por quê? O prisma ele vai ter um meio diferente, certo? E a velocidade da luz ela depende do meio. Então, no vácuo, a gente conhece, né, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, mas com a densidade mudando, por exemplo, aqui a do prisma, a velocidade ela vai mudar. Isso vai depender de cada comprimento de onda específico. Então a gente tem aqui que a luz visível ela vai aproximadamente de 380 a 780 nanômetros por aí, é a luz que a gente consegue enxergar. Partindo desse conceito de espectro, a gente vai estudar quais são os tipos de espectros que podem ser formados. A gente tem aqui o espectro contínuo. A gente tem aqui, né, um corpo opaco, né, quente, sendo que vai emitir luz, certo? Esse corpo pode ser um sólido, um líquido ou gasoso. Então ele vai emitir uma luz aqui, vai passar por uma rede de difração, um prisma, nesse caso eu coloquei representado por um prisma, e vai emitir um espectro contínuo, ou seja, o espectro contínuo é aquele emitido por um corpo opaco quente, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. Beleza. Espectro de emissão. A gente tem aqui, né, diferentemente do contínuo, que é bem colorido, a gente tem o de emissão aqui, certas linhas específicas. Essas linhas, elas são as linhas de emissão. Ou seja, a gente tem aqui um espectro, né, de emissão. Então, o espectro de emissão ele é emitido por um gás pouco denso, no qual cada linha de emissão depende dos elementos químicos presentes nele. Então, a gente tem aqui um gás pouco denso, né? Ele vai emitir luz, vai passar pelo prisma e vai emitir esse espectro de emissão, com essas linhas de emissão. Mas, claro, beleza, o que acontece se esse mesmo gás estiver na frente de um corpo opaco, sólido, quente? Vamos dizer assim. Um gás de temperatura menor, para ser mais específico. A gente vai ter um espectro de absorção. Então, o que seria isso? Ele resulta da passagem de um espectro contínuo por um gás de menor temperatura, causando as linhas de absorção. Perceba que esse mesmo gás aqui, ó, as linhas de emissão e as linhas de absorção, elas coincidem aqui. Então, onde antes estava as linhas de emissão no espectro de emissão, agora estão nas linhas de absorção no espectro de absorção. Por quê?
porque a gente está tratando de uma mesma energia envolvida. Aqui a gente está tratando de um mesmo gás com os mesmos elementos químicos. Então, na astronomia, a gente usa isso aqui, o espectro de absorção, para estudar a composição química da estrela. Porque cada linha de absorção ela vai ter um comprimento de onda específico associado a essa linha. Então, a gente consegue saber quais elementos ali estão presentes ali naquela estrela. Então, a gente tem aqui, eu achei importante mostrar para vocês, uma amostra do espectro do Sol, certo? E destaquei aqui as linhas mais importantes, porque, se eu não me engano, já caiu em uma questão, né, das seletivas que você precisava saber a linha H-alfa para conseguir resolver. Então, aqui a gente tem, né, o hidrogênio, né, nessa parte vermelha aqui, o sódio mais para o meio e o magnésio aqui, no comprimento de onda menor. E aqui o hidrogênio tem o comprimento de onda maior, o sódio mais para o meio e magnésio no extremo direito. Então essas são as linhas importantes que vocês têm que ter em mente quando vocês lidam com espectros de absorção. Então, a gente tem aqui, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de espectros. Então, a gente tem aqui alguns espectros de emissão, certo? Do hélio, oxigênio, neônio, argônio. Enfim, perceba que cada um deles tem linhas de emissão diferentes, porque cada elemento químico ali tratando é diferente. Então, quando essa mesma posição aparece no espectro de absorção como uma linha de absorção, a gente já sabe que a gente está lidando com aquele elemento presente ali de onde veio a fonte, certo? A gente voltando aqui, vamos para o conceito de luminosidade e brilho. Então, se você disser para uma pessoa que você brilha sempre, e essa pessoa tiver assistido, por exemplo, essa aula, ela já vai ficar meio assim, então quando você estiver longe de mim, eu não vou brilhar mais, seria essa a interpretação. Então, isso não seria o correto, literalmente falando, né, gente? Então, o correto seria você ilumina sempre. Mas por que isso? Quando você fala que a pessoa brilha sempre, quer dizer que o brilho dela vai depender da sua distância até ela, certo? E quando você diz que a pessoa ilumina sempre, quer dizer que a pessoa, independentemente se você estiver aqui ou do outro lado do universo, ela vai continuar iluminando, correto? Então, tendo isso em vista, a gente tem que a luminosidade ela vai ser a energia emitida de uma fonte por segundo, ou seja, a sua potência. E perceba que é uma grandeza, quando a gente lida com estrelas, a gente percebe que é uma grandeza intrínseca do astro. O que seria isso, intrínseca? É que não depende da distância. Não depende da distância. Ou seja, por exemplo, você tem um carro vindo na sua direção e você percebe que você tem um farol do carro. Vocês sabem que o farol do carro tem uma potência específica, certo? Mas o brilho dele vai mudar de acordo com a distância. Quando você está longe, você pode olhar para o farol do carro tranquilamente, então não vai incomodar os seus olhos. E quando o carro chega mais perto, você já olha assim e sente um incômodo no olho, porque o brilho aumentou. Consequentemente, o fluxo aumentou. Então, o brilho ele vai depender da distância, relacionando quantitativamente com o fluxo. Ou seja, a gente tem o brilho, mas o brilho é uma medida meio assim, meio aberta. Como que a gente mede o brilho? Então, para mensurar de forma quantitativa, a gente utiliza o conceito de fluxo. Então, o fluxo ele é a quantidade de energia recebida pelo observador por unidades de tempo e de área. Beleza, vamos entender mais essa relação que tem entre o fluxo e a área. Primeiramente, a gente tem que entender que o fluxo ele tem um caráter isotrópico. Claro, eu nunca ouvi falar essa palavra de forma isotrópica, como assim? É simplesmente de forma homogênea, em todas as direções. Então, considerando uma fonte esférica, a gente, na astronomia, costumamos aproximar bastante estrelas para
esferas. Então, a gente utiliza nossos cálculos com base nisso. Então, considerando uma fonte esférica, a luz ela vai se distribuir igualmente em todas as direções. Então, esse é o caráter isotrópico. Perceba que aqui, após uma certa propagação, vai ter aqui, né, uma esfera, e a luz vai ser emitida em todas as direções a partir dessa esfera preta aqui. E, após uma certa propagação, a luz que foi emitida aqui nessa esfera preta, em todas as áreas dessa esfera preta, ela vai se propagar. E ela vai estar distribuída, essa mesma energia, em uma área maior. Então, a gente tem uma mesma quantidade de energia envolvida aí. O que mudou é que essa luz ela vai estar se distribuindo em uma área cada vez maior, porque ela se propagou isotropicamente. E a gente está considerando aí uma esfera, então ela se propagou de maneira esférica. Então a área vai cada vez aumentando meio com o raio da esfera, dessa esfera. Então, a partir disso, a gente já pode recorrer para a relação que há entre o fluxo e a distância. Então a gente tem que o fluxo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas como assim? Como que a gente demonstra isso? Então, a gente tem uma fonte aqui amarela, né, que ela vai estar emitindo luz isotropicamente em todas as direções. Então, após um certo tempo de propagação, essa nova área que a luz vai estar distribuída vai ser uma esfera cada vez maior, de acordo com o tempo. Por isso a gente lida com o fluxo sendo a quantidade de energia recebida por unidade de área e unidade de tempo. Então, a gente tem aqui o raio da esfera menor vai ser R e o raio da esfera maior vai ser 2R. Então, a gente tem, a partir disso, por definição, que o fluxo ele vai ser energia dividida pela área, certo? Então, a gente tem aqui que a área da esfera menor vai ser 4πr ao quadrado e a área da esfera maior vai ser 4π2r ao quadrado. E a gente considera que não há dissipação de energia, certo? A gente está lidando ali com uma situação bem conveniente. Então, a energia vai ser basicamente a luminosidade daquela fonte, ou seja, a potência daquela fonte. A gente tem, substituindo em 1, o fluxo da esfera menor vai ser o quê? A gente tem que o fluxo vai ser energia, que a gente concluiu aqui que vai ser a luminosidade da fonte, vai ser L. Dividido pela área. Qual vai ser a área? Do local, em todos os pontos que aquela luz vai estar distribuída. Vai ser a área da esfera menor. Então, vai ser a luminosidade dividido por 4πr ao quadrado. E qual é o fluxo da esfera maior? Aqui tem um errinho, certo? Aqui era para ser maior. O fluxo da esfera maior vai ser luminosidade dividido por 8πr ao quadrado. Por que 8πr ao quadrado? Porque vai ser 4π2r ao quadrado. A gente abre e fica 4r ao quadrado. Multiplicando com 4 que já estava ali, a gente fica 8πr ao quadrado. Então, relacionando aqui esses dois, a gente tem que o fluxo da esfera na esfera maior, que é o fluxo 2, vai ser o fluxo da esfera 1 dividido por 4. Então, a gente dobrou o raio, perceba que a gente dobrou o raio dessa esfera, mas o fluxo, ele decaiu 4 vezes, certo? Então, a gente percebe que tem uma relação quadrática envolvida aí. Então, desse modo, a gente conclui que o fluxo ele vai ser a luminosidade dividido pela área ali, por 4πd ao quadrado. Então, se você tem uma fonte aqui em um ponto A, e você está aqui no ponto B, então essa distância aqui você vai utilizar para descobrir o fluxo, certo? Então é isso. Vamos para a hora das questões. A luminosidade do Sol é esse símbolo aqui. Geralmente na astronomia a gente sempre usa a representatividade para a luminosidade do Sol ou da Terra. O Sol a gente costuma usar uma esfera com um ponto assim no meio, e para a Terra, por exemplo, a Terra não tem luminosidade, né? Mas, por exemplo, para representar, por exemplo, o raio da Terra, a gente usa R com um círculo com a cruz no meio. Então, a gente tem aqui que a luminosidade do Sol é L Sol. Descubra o valor do seu fluxo na Lua na fase cheia. Então, se vocês quiserem pausar aqui o vídeo
para resolver. Vai ser incrível, certo? Então, vocês passam aí e tentam resolver sozinhos. Então, para resolver essa questão aqui, a gente tem que descobrir, certo? O que a questão quer dizer com a Lua estando na fase cheia, certo? Geralmente, quando a gente tem esses enunciados curtos, a gente tem que analisar porque as informações ali não vão ser dadas de maneiras arbitrárias. É claro que a gente tem que ter um discernimento, mas aqui a gente precisa refletir. Então, indo para cá, refletir o que significa a Lua estar na fase cheia. Então, a gente tem aqui que a Lua, ela, quando está aqui entre o Sol e a Terra, ela está nova. E quando está depois do Sol e da Terra, ela está cheia. Então, a gente tem aqui que a Lua, na fase cheia, ela vai ser a distância da Terra ao Sol, do Sol à Terra, ou mais a distância da Terra à Lua. Ah, Clara, mas se fosse a Lua na fase nova? Então, a gente teria que considerar a distância do Sol à Terra menos a distância da Lua até a Terra, porque vai ser essa distância aqui da Lua até o Sol. Então, a gente tem que considerar essas mini variações que são importantíssimas para que você consiga entender o que a questão quer, certo? Então, a gente tem aqui a distância total vai ser D1 mais D2. Então, o fluxo vai ser a luminosidade do Sol dividido por 4π d ao quadrado, que nesse caso vai ser D1 mais D2 ao quadrado. E perceba aqui que nem sempre precisa ser um valor numérico. Nesse caso, não é uma desculpa para você não comprar a sua calculadora, mas nem sempre precisa ser um valor numérico. Então, não se assuste quando você deparar com questões assim, que você acha que está faltando informações, mas você lembra que existem respostas algébricas. Então, é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E essa foi a primeira aula de fotometria do projeto Olympic Birds. E espero que vocês tenham gostado. Introduzi para vocês o conceito de espectroscopia e principalmente a relação entre luminosidade, brilho e o fluxo. E é isso. Até a próxima aula.